E aí, alunos do primeiro ano, como vocês estão? Beleza? Bom, então vamos começar aí o Plano de Estudos Independentes, o PET, volume 2. Hoje a gente vai fazer uma aula aí sobre a semana 1, páginas 119 a 123. Então pegue seu caderno aí e vamos fazer junto comigo. Bom, pessoal, essa semana a gente vai falar sobre o ciclo do açúcar, né? A produção do açúcar aqui no Brasil. O ciclo do açúcar ocorreu entre meados do século XVI e XVIII e foi implementado pelo sistema de Sesmarias. Foi um processo fundamental para a ocupação territorial. Nesse período, formaram-se os engenhos, que eram as unidades produtivas responsáveis pela moenda da cana-de-açúcar, além de concentrar o principal centro da vida cultural e econômica da colônia. Então, pessoal, a gente já viu que os portugueses, quando eles começaram a colonizar o Brasil, o primeiro produto, né, que eles vão explorar vai ser o pau-brasil, só que depois eles precisavam, né, de explorar com algum outro produto. E o produto escolhido vai ser o açúcar. Por que o açúcar? Porque os portugueses já tinham experiência e também porque era um produto extremamente lucrativo, né? Então dava muito lucro trabalhar com isso. E a produção de açúcar vai ser fundamental para a ocupação do território. Então vai ser graças a essa produção do açúcar que uma parte do território aí vai ser ocupada, ok? Bom, vamos ver as atividades aí, ó. Na número 1 tá falando o seguinte: apresente as razões pelas quais o açúcar foi escolhido como produto responsável pelo início da colonização sistemática da América Portuguesa. Então eu já comentei com vocês por que o açúcar ele vai ser escolhido como o produto a ser explorado aqui no Brasil. E aí eu marquei para vocês esses motivos. Primeiro, mercado garantido na Europa, possibilidade de gerar altos lucros para a metrópole portuguesa. Então, o açúcar era um produto caro, né? Então ele era de fácil venda e era um produto caro. Ele ia gerar muito lucro. Então, o lucro seria garantido. Esse é um dos motivos. Solo altamente favorável à cultura canavieira em Pernambuco e o recurso possível ao trabalho compulsório, inicialmente os indígenas e posteriormente os africanos. Então, o solo era favorável para essa cultura, então era possível se produzir muita cana no solo. O solo, né, ele favorecia a produção e também a possibilidade de se usar a mão de obra, tanto dos indígenas no início, mas depois, posteriormente, né, a força dos escravos africanos. E por último, os portugueses já tinham experiência com o produto, né, então eles já tinham uma certa experiência, por isso que eles vão escolher aí essa cultura para ser implementada no Brasil, ok? Pessoal, depois você perguntando o seguinte: explique a razão pela qual os proprietários de engenhos reais lucravam muito mais do que os arrendatários lavradores livres. Então você tinha aqueles donos de engenho, né, que eles não só produziam a cana, mas como também eles produziam o açúcar, né? Eles faziam todo o processo para a produção do açúcar, e você tinha também aqueles que eram arrendatários de terra, né? Então eles plantavam a cana e passavam a cana para os donos dos engenhos. E quem vai lucrar mais? Os donos dos engenhos. E por quê? Tem aí explicando nessa parte que eu marquei, olha só. Lucrando no beneficiamento, ou seja, com a renda industrial. Em geral, metade do açúcar levado para ser beneficiado em seu engenho. Já os lavradores e arrendatários lucravam muito menos do que o senhor de engenho, com a renda da terra, ou seja, a quantidade de cana produzida. A cana ela gera menos riqueza, menos dinheiro do que o açúcar, né? Porque o açúcar passou pelo processo, né, para a sua produção. Então, os donos dos engenhos reais, aqueles engenhos, né, que fabricavam o açúcar, eles vão lucrar bem mais do que aqueles que arrendatários de terra, pequenos lavradores, que vendiam a cana aí. A gente sabe que a produção de açúcar é extremamente complexa, né? Depois eu vou gravar uma aula para vocês explicando aí sobre isso. Quais eram os mecanismos que compunham o engenho de produção? Então eu marquei aí, né, os vários componentes de um engenho, lembrando que nessa época, né, a gente chama de engenho não só, né, o local em que se produz a cana, mas toda aquela infraestrutura, né, ali na redondeza. E aí eu marquei para vocês, olha só, o primeiro canavial, né, onde se planta cana, e a moenda, casa das caldeiras, casa das fornalhas e casa de purgar. O que é cada uma dessas coisas aí? A moenda é o lugar onde se moe a cana, né, o equipamento que se moe a cana, ele podia ser de tração animal, você tinha alguns também que se movimentavam a água. Você tem a casa
das caldeiras, que é onde se aquece o açúcar, né, em tachos de cobre muito grandes. A fornalha, que é justamente como se fosse uma cozinha, grandes fornos que se colocava lenha para poder se aquecer esse açúcar. E a casa de purgar, que é onde é feito para se refinar o açúcar, né? E aqui a gente tem algumas outras partes, né? A casa grande, que é onde o senhor morava, a senzala, né? Onde os escravos ficavam, a capela, a religião era muito importante na época, casa de trabalhadores livres, existiam também trabalhadores livres dentro dos engenhos, o curral onde ficavam os animais e plantação de subsistência, né? Então, o engenho não era só a parte da produção, mas os mecanismos aí são esses que estão marcados de azul, ok? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Bons estudos. Aí tem meu Instagram, se você precisar entrar em contato comigo. Meus alunos aí, por favor, mandem as atividades pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e comentem embaixo se vocês estão gostando, o que vocês esperam das próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!